Oi, Olá! gente! Olha só, estamos aqui no nosso novo programa, na estreia do nosso programa, que se chama Marina Elias Pode Isso, Mãe! Olha onde a gente veio parar, direto do camarim para Exatamente. esse novo formato, né, Rê? A gente começou super assim, nos papos nossos do dia a dia, lá do camarim, a gente estava fazendo uma peça em São Paulo, falou, vamos começar a gravar, vamos começar a falar com as pessoas? Aí a gente começou a criar toda terça-feira o nosso Papo de Mãe no Instagram. Exato. Não é? E sempre de uma forma muito natural, que era de querer dividir com vocês um pouco do que a gente conversava no camarim, né? Sim. Assim, porque como é que duas mães viajam trabalhando e não falam sobre maternidade, Não né, tem amiga? como, porque é aquela divisão eterna na vida de uma mulher. Uma Tem mulher jeito. mãe. Exatamente. E aí a gente começou a sentir como tinha muita gente querendo dialogar sobre isso com a gente, né? Sim. Querendo trocar, querendo dividir experiências, querendo também aprender, né, novos caminhos. E aí a gente falou, então, tá. Vamos lá. E aí, a gente criou agora o nosso Pode Isso, Mãe, a convite do nosso querido Claudinho Galvão. Tchim. Estamos aqui diretamente do Galvão Studios. Para começar Bom, essa vamos lá. jornada. O que a gente vai falar hoje? Então vamos. Então, começar do princípio é sempre o melhor lugar. Vamos! A gente vai entender como é que de mulheres nos tornamos mães, né? Nossa, Rê? é verdade. Como é que foi pra você? Nada do jeito que eu imaginei. Comigo foi nada do que eu ouvia, foi completamente diferente. Olha que engraçado. Amiga, como foi? Conta. Ah, amiga, eu acho que eu não tinha, assim, a maternidade, não pensava nos meus 18, 19, 20 anos, assim, jovem. Eu acho que eu tinha a questão do meu trabalho, da minha profissão, né? Eu vim de uma carreira de modelo, muito de modelo fotográfica, e fui fazer teatro, enfim, entrando na televisão. Então, eu tinha muita vontade e sede de aprendizar, assim, de aprendizado, assim, sabe? Eu queria aprender, eu queria estudar. Aí eu lembro que eu entrei na faculdade muito cedo também. Então, eu tinha conquistas profissionais e de vida, assim, que pra mim eram mais importantes. Então, eu queria viajar, eu queria comprar meu carro, eu queria ter meu apartamento. Sabe quando você coloca esses objetivos, assim? E eu lembro até que eu namorava uma pessoa na época que ele já estava pensando em ter filhos, e aí acabou esse namoro, e logo em seguida ele engravidou a namorada, que tem aí uma filha de 18 anos hoje, a gente está super bem, assim. Mas foi engraçado, porque era uma coisa que eu não pensava. E aí, com 30 anos, bateu alguma coisa. Tipo, e agora? Os hormônios. Os hormônios. Não sei nem se foi hormônio, mas foi assim, eu já estava mais estável, assim, na minha carreira. Comecei meio questionar para onde eu ia na minha vida, o que realmente era uma herança, né? Se era deixar alguém, pensando num mundo melhor, numa esperança de renovação. Eu comecei a ficar com essas questões, realmente com 30 anos, assim. Eu lembro que eu morava num prédio que eu olhava, assim, um campinho de futebol, falava, ih, será que eu vou ter lá uns atletas jogando bola, sabe? Então, eu comecei mais ou menos aos 30 anos, começou a bater a maternidade, assim. E aí veio um avalanche de acontecimentos depois disso. Mas e você? Como foi que bateu? Me conte. Então, Rê, eu tinha uma coisa assim, eu queria ser mãe de adolescente, né? Assim, eu pensava, vai chegar um momento e... Já adolescente, você pensava? Eu pensava assim, não era uma coisa certa, né? Mas eu pensava, vai chegar um momento que eu vou querer ver como é que é essa história aí, né? Minha mãe sempre transmitiu pra gente uma paixão muito grande pela maternidade, né? Sim. Ela fazia questão de dizer isso, eu adoro ser mãe de vocês, é muito gostoso. Gente, a mãe ser dela mãe. é maravilhosa mesmo, uma psicóloga, não é? Deu aula na faculdade. Foi lá minha professora na faculdade de psicologia. Foi? Olha, gente, Foi. imagina. Ela é muito, né? Ela Mãe é uma querida. é uma querida. Ela Beijos, muitos beijos. Beijo, mãe! Pode isso, mãe. Até hoje eu falo com ela, esse tipo de pergunta eu faço até hoje pra ela. Mãe, o que você acha? Pode isso? Vou por aqui, não vou por aqui? É uma grande conselheira. Não, e ela é super presente, assim, na vida de É. vocês. Isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, sabia dela? É. Ela faz de tudo pra estar
ali junto, coisas mínimas, assim, né? Mas ela tem um conforto, assim, né? De estar com você, de ficar perto ali dos netos. É muito bonito de ver. E até, assim, né, pensando no que a gente está falando aqui de mulher a mãe, minha mãe foi um grande modelo, é um grande modelo nesse sentido para mim, porque ela foi fazendo escolhas profissionais também que diziam respeito, eram condizentes com a realidade de ter 3 filhos, como ela teve, assim, um atrás do outro. Anos 80, né? Total. Que nem Total. se falava de rede de apoio, não existia esse nome ainda, né, ali, né? Não, amiga. Tinha já, né? Acho que tinha a vizinha, tinha a tia, a irmã, a mãe, a avó, não tinha? A gente, depois que acho que foi nomeando tudo. Eu acho que também tinha um acolhimento maior à mulher, no momento que ela se transformava em mãe, de entender que sozinha não ia, né? Juntava essa ideia de que é preciso uma aldeia inteira para cuidar educar, de um bebê. Né? Eu acho que era mais normalizada. Hoje em dia eu vejo até uma crueldade muito grande, assim, no sentido de uma cobrança da mãe, de que ela performe no lugar de profissional, de mãe, de amiga, de esposa, e aí a sobrecarga materna começa, porque as mulheres acabam tendo dificuldade de pedir ajuda, né, de entender, olha, eu preciso de uma noite de sono aqui, eu preciso de alguém aqui, Mas né? você sabe que eu acho que tem um pouco da ilusão também, não é, amiga? Porque eu acho que quando você começa a ler, pesquisar um pouco ali, quando você engravida, eu tenho dúvidas, mas eu acredito que toda mãe pense, não, eu vou fazer isso sozinha, eu não vou ter babá, eu não vou precisar, e é uma grande ilusão, porque isso foi um dos melhores conselhos, assim, eu lembro de uma amiga minha que ela pegou assim na minha mão e falou, não acredite que você possa fazer tudo sozinha, você não vai conseguir, você está sendo cruel com você. E eu fiquei com essa informação na cabeça, e eu já falei, não, peraí, eu vou preparar, eu preciso ter alguém aqui para me ajudar, e tem que ter, gente, seja ela qual for, qual for, se é a vizinha, se é a prima, se é a tia, se é a mãe, se é a babá, se são 2 babás, não importa, também isso a gente aprende depois, né, não julgue ninguém, a sua rede de apoio, desde que você tenha, eu acredito nisso. Porque é uma experiência, a maternidade me parece, assim, uma experiência que, por mais que as pessoas falem pra gente, você tá grávida, né, e aí você ouve uma coisa, ouve outra, mas é um lugar de subjetividade tão profundo, né, assim, é um lugar muito profundo de não saber o que esperar, né, de realmente tantas formas de maternar quanto mães existirem no mundo, que você não consegue, antes do bebê nascer, assimilar, né? Tem razão. O que é que vai ser? Onde é que eu vou precisar, né? Assim, então, assim, eu imaginei que fosse precisar de um suporte, por exemplo, para amamentar, quando, na verdade, eu precisei foi para o parto e não para amamentação. Só que como é que você vai saber disso? Vivendo. Né? Então, é isso, é viver o tempo todo, né? E cada dia de uma vez. E eu acho que até hoje, né? Acho que eu brinco, falo, realmente educar uma criança, eu me sinto no jogo do Mario Bros, assim, total. E passei a fase. Aí você fala, mas eles já foram. Você descobre que você tá atrasada, não tem como, uma sensação. Eu preciso te falar o que aconteceu agora, enquanto você falou isso. Eu olhei pra você e te vi sentadinha no dia que eu te conheci, amiga. Pois é. Olha, sentadinha Gente, a gente tem uma história, vou contar. A gente tem uma história de amor. Do túnel do tempo, lá vem ela. De mais de 20 anos, mas verdade. Sabe que, Rê, mas realmente vi você ali, menina, sentadinha, e numa fase que você tava, eu te conheci, você estava fazendo a Doris. De não mulheres. Ou um pouquinho depois. Talvez disso. Sim. Mas você estava num momento... um pouco depois, 2007, né? 2008, e foi bonito, assim, passou um filminho filme. Assim, porque a Maria outro dia falou isso pra mim, né? A Maria falou assim... Maria, a filha dela, gente, para quem não sabe. Maria Volpe, uma atriz talentosíssima. Fez Matilda no teatro, lá em São Paulo. E é um talento, essa menina, é uma coisa. E ela... muito obrigada, amiga. E ela tem 11 anos. E ela... a gente fazendo a peça, né, juntas, ela falava assim, mamãe, mas por que você parou de ser atriz quando você engravidou, quando a gente nasceu, e a tia Regiane não parou? Ela vivia me perguntando isso, né? Olha e aí, esses dias, ela falou assim, eu já decidi, eu vou ser igual a tia Regiane. Eu vou ter neném e vou continuar atuando. Trabalhando. Amém. Que bom. Porque pra mim era engraçado. Pra mim também, voltar a trabalhar tem um lugar de eixo
tenho um lugar do centro, assim, parece que eu volto para a pessoa que eu sou, sabe? E às vezes é um erro, às vezes eu acho que é um erro, assim, de, não, aqui é o lugar de mãe, aqui eu sou atriz, aqui eu sou produtora, aqui eu tô escrevendo, né? E na verdade somos tudo isso, né? De alguma forma. Mas é o que me faz voltar e falar, opa, essa é a Rê. É a Rê que trabalha, é a Rê que gosta, é a Rê que se sente mais segura também. Acho que a minha segurança está no meu trabalho. Engraçado isso, né? Cada um acha o seu. Às vezes é na família, nos filhos e tal. Mas para mim eu vejo assim. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta. De novo, como a maternidade chegou na sua vida? Desculpa, tá, gente? Aqui a gente vai e volta, vai e volta. É assim, a gente vai pensando os assuntos. Porque são vários pensamentos. Então, e aí eu tinha esse desejo, mas eu estava num momento, quando eu conheci o Ricardo também, o Ricardo, meu marido. Casada, muitos anos. 18 anos, 18 gente, anos? 18 anos juntos, casados há 16. Uau! E a gente já se conhecia... Tô vendo se dá tempo pra mim. Acho que dá. Podemos continuar. Corta esse pedaço, Claudinha. Corta esse pedaço. Do cálculo. Dá tempo? Não, dá tempo. Dá tempo, amiga. Não, Opa! Dá muito tempo, tempo. Brasil. Amiga, o que aconteceu ali foi que o Ricardo queria muito ter filho, né? E eu estava no meio do meu doutorado, e eu coloquei na cabeça, né? Eu tive uma carreira acadêmica que começou a ser construída lá com meus 20 anos, na faculdade. Comecei a entender esse lugar da pesquisa no teatro, que me interessava muito, que eu queria muito fazer. E você, só para o nosso público, você nosso é público formada. Vamos lá, vamos voltar aos casinhas. Vamos ao currículo. Vamos lá. Marina Elias, formada pela Unicamp. Eu fiz artes cênicas, né, na Unicamp, e paralelamente psicologia na PUC, lá em Campinas, nos meus tempos de 019. Sim. E ali eu comecei com as duas faculdades juntas a entender que eu tinha um grande interesse no teatro como desenvolvimento humano. Sim. Né? Como é que o ser humano... Porque o ator, o Tchekhov diz isso, que o ator é um ser humano profissional. Que ele acaba trabalhando, né, habilidades de vida para poder estar em cena, para poder encarar esse ofício do ator, né? Que são habilidades que a gente vai fazer uso delas, né? São as tais das soft skills, né? Que tanto se busca, né? De empatia, de senso de coletividade. E isso na faculdade começou a gritar muito para mim. E eu comecei, quando estava no doutorado, o Ricardo começou, né? A gente tem que ter filho. A gente casou, eu estava no meio do meu doutorado. Sim. E aí, quero filho. Eu disse para ele... Quantos anos que você já estava... Eu tinha... De idade? Não, quantos anos vocês estavam juntos? A gente estava juntos há 2 anos. A gente casou em 2008. Entendi. 2 anos depois já queria ter filho. Ele queria muito e eu queria também, mas eu queria antes passar num concurso, porque eu sabia que eu queria dar aula na faculdade. Ou seja, a sua mulher estava prevalecendo ali. Estava, amiga, forte. Isso era forte. E eu também, mas não é bom ter lutado por isso? Foi maravilhoso, foi perfeito. Porque eu queria, sabe o que eu queria? Licença maternidade. Eu também. Agora eu tenho que falar. Sabe por quê? Eu tinha depois dos 30 anos que eu te falei, eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu falava assim... como eu demorei muito, né, para engravidar, que eu já conto, mas eu tinha isso, assim, eu queria parar aquele momento para ser mãe. Era algo muito especial, assim, para mim. Então, eu fiz tudo planejado nesse sentido. Não, vou parar, vou juntar um dinheiro, vou ficar tanto tempo, como é que vai ser? Era um momento que eu queria viver, assim, eu queria ter aquela família, sabe? Era muito importante para mim isso. E é legal isso, né? Quando você trabalha muito tempo, né? No meu caso, eu comecei com 13, né? Fui fazer televisão com 19. Imagina, eu fui mãe aos 35. Então, você se dá o direito, né? De falar, não, vou parar. Agora eu vou parar. E aí, você planeja e chega na hora e fala, mas eu tô com uma vontade de trabalhar? O que tá acontecendo? Mas isso daí a gente vai falar sobre isso também, né, Rê? Um lugar do trabalho. Porque a mãe... Você é mãe, você trabalha. Sim. A questão é se ele é remunerado ou não, né? Porque dentro de casa, então, você que está nos ouvindo... Nossa, íamos ser milionárias. Nossa, gente. Porque, né, eu acho barato isso. Chega pra mãe e fala assim, você trabalha? Oi? Sim. 26, se eu tenho filho, 7 mil horas por dia, né? Então, aqui tem o trabalho remunerado e tem o remunerado. Mas é uma lógica de como é que a gente insere isso agora na mulher profissional mãe, que é uma construção que você só vai saber realmente...
ouvindo esses sinais, né? Como você falou, Sim. que estranho, né? Me planejei para parar e tô com uma vontade. E você vai acomodando o lugar do trabalho na maternidade no momento, enquanto ele tá acontecendo. Não tem outro jeito, né? Falar assim, vou fazer assim, não vai. Sabe o que eu acho também? Eu não sei se você tem essa sensação assim, quando a gente tá no nosso trabalho, aqui mesmo, a gente tá aqui gravando, falando sobre isso. Aí quando a gente volta pra casa, parece que a gente volta melhor, assim, né? Parece que a gente volta mais disponível. 100%. Com mais calma. Você vive ali aquele momento presente. Quais são as questões? Ai, a bola furou. Ai, a lição, senta aqui. Não é, eu tenho isso, assim, eu acho que pelo fato de ter dado um tempo pra mim, pra essa mulher, pra essa, né, mulher que vai e trabalha, acho que a gente volta numa disponibilidade maior. Você sente assim? Sinto muito isso, Rê, muito mesmo. Teve uma Tanto que ela me ligou mudança. na semana passada e falou: tá na hora de viajar com a peça. Gente, que saudade da gente entrar no avião. Calma, a gente vai fofocando, vai viajando, vai né? falando sobre os filhos, E ao mas mesmo vai falando sobre os filhos, por isso que estamos aqui. Não pode isso, mãe. Que ao mesmo tempo que a gente sai pra viajar, ao mesmo tempo, puxa, será que tá tudo bem lá, né? Ih, deu certo, a chuteira, a roupa foi, não, chama alguém pra levar, não vai, o pai vai ajudar, né? São várias questões. A gente anda nessa linha, né? Acho que essa é uma coisa boa da gente imaginar essa linha. E você tá nela, você levando tem que tá tudo. nela, quase cai, mas vai indo, segue o caminho. Quando eu fiquei grávida da Maria, eu fiz um post que na legenda eu coloquei assim, porque até então eu tava vindo de um momento de atriz muito forte, assim, no teatro, fazendo peça atrás de peça. Então eu só postava, né, nessa época eu morria de preguiça de rede social, e aí eu falava, mas eu só colocava as coisas que eram peças. E aí, quando eu fui postar que eu tava grávida, eu escrevi isso. Que ela estrearia em janeiro de 2013 em cartaz para o resto da vida. Olha só. Esse projeto estava estreando em janeiro de 2013 e ficaria em cartaz para o resto da vida. Ai, que ótimo. Porque é isso, né? É o teu projeto que entrou para e você vai fazer de tudo para dar certo, né? De alguma forma. Mas voltando para esse lugar, porque eu quero que você conte sua história, que ela é cheia de muitas camadas interessantíssimas, que eu tenho certeza que você, que está ouvindo a gente, vai se identificar com essa história da Rê. Que é Nossa, também, né? Que é um pouco a dificuldade de engravidar. E é aquele momento que eu era inocente no lugar assim, não, quando eu quiser engravidar, eu vou engravidar sim. Cara, vem o primeiro mês, nada. Mas já parei de tomar nada. Não tá rolando? Não, calma, você trabalha muito. A pior frase que eu já ouvi na minha... Você que está aí do outro lado, calma, é só relaxar. Eu tinha uma raiva. Eu falei, não, eu não aguentava quando alguém falava, não, você tem que relaxar. Eu não aguentava mais ouvir essa frase. Foi a pior frase de anos da minha vida. Calma, você tem que relaxar. Você ouviu essa? Não, eu não ouvi, porque, então, os nossos processos, eles foram para o mesmo lugar, mas eles foram por caminhos muito diferentes, né? A gente terminou na FIV, foi ela que viabilizou nossa maternidade, mas no meu caso, o que aconteceu foi que no primeiro mês que eu parei de tomar o anticoncepcional, o Ricardo queria tanto ter filho que ele olhou para aquilo tudo e ele foi fazer um espermograma, porque eu não engravidei no primeiro mês. Oh, meu Deus! Eu falei, gente, mas não é assim que você para de tomar anticoncepcional e fica grávida, e o normal, pelo menos que eu sei, né, o que os médicos dizem, é até 1 ano, né? Tentar naturalmente. Pois é, mas aí foi a sorte que ele queria tanto, que ele foi, e eu tava conectada com essa coisa, tava vindo pro Rio, tava de mudança pro Rio, porque foi quando eu passei no concurso. Veio dar aula, né? Eu fiz o concurso na UFRJ, aí nesse... um mês antes, mais ou menos, de parar de tomar anticoncepcional, e eu tava no meio do processo do doutorado, super conectada com isso e com a peça que eu vim. Na época, eu fui fazer As Polacas com o João das Neves aqui. E ele estava conectado com a paternidade, queria ser pai. Então, a gente já começou... Nossa história é toda invertida nesse lugar, né? Da mãe e do pai. Desde esse começo. E um dia eu cheguei em casa, o Ricardo tava destruído, assim, com essa novidade que era... Um espermograma avisando que... Sem te falar, você não sabia nada. Não, foi intuição paterna. Mas, amiga,
Verdade seja dita, é muito bom É que um maravilhoso. cara tenha essa atitude. Não, Porque o quando você vai Ricardo... pedir, todo mundo fala, não, tá tudo bem aqui, hein? Não porque tem problema nenhum. coloca em E xeque coloca o em lugar da masculinidade. É muito. Mas é por isso que ele é o pai que ele é hoje, assim, eu falo isso pra ele, a sua É, história é muito linda, ele é porque fantástico. O ele, Ricardo ele é é uma das maravilhoso. melhores pessoas que a gente É. conhece na vida. E a verdade seja dita. Mas isso tudo vem desde esse começo, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: eu não posso ser pai. Chorando. Espermograma 0.0. Ai, meu Deus. E aí que a gente foi descobrir o que hoje é o paraíso, né? Porque hoje a gente não tem risco, a gente não precisa ficar vendo tabelinha, vendo nada, porque ele é como se ele tivesse nascido vasectomizado. Mas isso é raríssimo. Não é tão raro, não. Ah, é? Ele produz o esperma, produz em quantidade, produz com qualidade, mas tem uma obstrução no epidídimo, que é esse onde faz a vasectomia. Entendi. Então bastava puncionar o óvulo, fertilizar in vitro, tanto que deu certo de cara. E quanto tempo durou de descobrir isso até... Na época, né, Rê, fertilização in vitro era um tabu que Nossa. hoje não é. Né? Hoje se faz fertilização in vitro com... Mas você sabe que... Eu lembro quando foi, né, comigo, é quase uma derrota, né? Parece que você não está dentro de uma parcela da sociedade, você é julgada, porque ao mesmo tempo, quando você começa a tentar, não sei se você tinha isso, parece que você olha em volta, todo mundo começa a engravidar, né? Todo mundo tá grávido, aí você fica olhando o carrinho de bebê, aí as mulheres engravidam naturalmente, aí vem aquelas histórias, não, eu só transei uma vez e engravida. Foi mentira, ninguém transa uma vez e engravida. Transei uma vez Cara, e ainda vem aquelas histórias. Muito essa sensação, porque eu lembro direitinho, assim, quando eu entrei na clínica, e aí eu vi aquela recepção lotada. Que isso? Que isso? Porque eu achava que era só comigo. A gente tem isso. Não, só acontece comigo. Eu até tenho uma história super bonitinha, assim, uma amiga minha conta, minha amiga Luciana maravilhosa, que ela falou assim, que ela nunca mais esqueceu, que um dia eu cheguei pra ela e falei assim, amiga, eu já tenho tanta coisa na minha vida, né? Eu tive a sorte de ter uma carreira maravilhosa, hoje eu tô estabilizada, mas vai ver, Deus não quer que eu tenha filho, e tudo bem. Eu fico até emocionada, assim, até hoje, que ela chegou e ela falou assim, não, claro que você pode ter filho, não fala isso. Porque eu tava assim, foi tão difícil pra mim, porque eu já tava assim, acostumada. Eu falava, realmente, acho que eu não vou ter filho. E aí eu acho que Deus foi tão bom, que não vieram dois, né, pra mim, porque senão eu ia matar um de tanto amor, assim, né. Porque eu acho que o fato também de ter demorado a engravidar foi uma coisa muito boa, no sentido de que eu fui preparada pela vida. Porque eu acho que foi realmente a maternidade real, né, que a gente costuma falar, não é muito o que a gente imagina, não é muito o que a gente lê, cada um tem a sua, mas você vai descobrindo no dia a dia. E para mim, era uma coisa assim, o fato de estar demorando aquilo foi criando uma vontade, um desejo, era um estudo, eram as leituras, sabe? Eu fui levando, eu era casada antes também, até que era um nosso amigo em comum. Eu queria muito ter filho, ele não queria, e aí ficou uma situação que falei, não, peraí, então cada um tem que seguir, porque eu acho que um casal tem que estar junto com algum objetivo, né? Seja ele qual for. E, enfim, hoje eu tenho maior carinho por ele, não ficou mágoa, nada. E logo em seguida eu comecei a namorar, que é o pai das crianças, o João. Aí a gente começou a namorar, ficou namorando e tal. Aí depois de uns 2 anos, assim, meio, a gente falou, vamos começar a tentar? Vamos. E nada. E era aquele mês, assim, quando menstruava, aquele chororô. Eu, caraca, o que acontece? Que eu não tô aqui. E aí eu coloquei um deadline na minha cabeça, que era 35 anos eu vou procurar uma clínica. Antes disso eu vou deixar acontecer natural. E aí eu ouvia tudo. Amiga, você trabalha muito. Você tem que relaxar. Viaja. Faz isso, faz aquilo. Então eu achava realmente que eu tinha algum problema, assim, sério, alguma questão. E aí, com 35, eu cheguei pro João, falei, cara, a gente tem que ir. E ele queria muito que fosse natural, assim, mas não estava sendo natural para mim. E tem toda aquela questão da primeira gravidez, né, ser até 35 anos, que dizem que tem a pesquisa, né, que às vezes também pode nascer com alguma questão, a criança.
E aí eu fui na clínica do Dr. Marcelo Valle, que é um querido, mandar um beijo para ele, que foi uma mudança assim radical, que é a hora que você percebe que a medicina existe a nosso favor. Porque é algo genial, né, amiga? É lindo, amiga. É lindo. Olha, você olhar e falar, não, já foi aquele catétero. Ai, olha, andando. Não é? É emocionante. Muito, É muito. E aí o doutor Marcelo falou isso, assim, que ele acha que o grande diferencial, que eu já entrei na clínica dizendo, vai dar certo, vamos embora, a gente vai fazer FIV. Ele não quer fazer inseminação. Eu falei, não, já é FIV e tal. E todo esse processo, né, amiga, que você toma os hormônios, você fica em casa, que você não quer contar. Aí você começa a entender que existe o mundo da dificuldade das pessoas de engravidar, que não é todo mundo. E, ao mesmo tempo, você começa a ter um reconhecimento, você começa a ter trocas, né, de situações que acontecem. Às vezes, situações ao seu lado. Eu lembro que eu tinha um vizinho, uma época, que essa foi uma história chocante, eu não sei se eu já te contei, que o irmão não conseguia gerar, o irmão e a cunhada. E aí a irmã, que é a cunhada dela, gerou. Eles fizeram, né, no laboratório, e ela ficou com a barriga, como se fosse uma barriga de aluguel. Porque isso aqui no Brasil ainda é permitido, né? Você fazer de uma forma assim, parental. Aí você fala, meu Deus, as pessoas têm dificuldade. Então, não foi uma coisa assim, só eu. Sim. Só eu não consigo, só eu não tenho. Aceita que essa é a sua condição, entende? E isso, pra mim, eu me senti, amiga, que eu não era completa. Tinha alguma coisa que faltava na minha vida, assim. Tinha alguma coisa, assim, nossa, a gravidez, não é? Porque eu queria muito ter uma família, assim. Era um desejo, assim, de ter família, de ter os filhos. Porque eu acho que a gente tem uma vida tão nômade, né? Cada hora a gente tá num lugar, a gente viaja. A gente vai pra lá, vai pra cá. Você fala, não, eu preciso ter um porto, eu quero ir, quero saber pra onde eu volto. Assim, era uma coisa muito importante para mim. Então, eu acho que o tempo dessa espera... Então, você que está nos ouvindo, que está tendo uma dificuldade gigantesca porque você não engravida, tem uma palavra sábia, assim, que era uma coisa que eu ouvia, que talvez neste momento você não entenda o que esteja acontecendo com você, mas logo ali na frente você vai entender. E você sabe que esse tempo, essa espera e esse lugar de será que eu vou engravidar, me ensinou a coisa mais importante que eu precisava aprender para ser mãe. Qual foi? Abrir mão do controle. Bem-vinda. As coisas não vão sair do jeito que você quer. Não. Baixa a expectativa. Sim. E solta essa corda. Porque ser mãe é jogar um jogo. E é um Imagina jogo... pra mim, Marina. Virginiana, paulista. Não, você... Como disse. Meu Deus. É aquela que é meio produtora, quer ter controle de tudo. Gente, isso foi a maior lição que eu levei da vida. Rejane é assim. Você liga pra... Você manda uma mensagem, amiga, tô com um negócio aqui, daqui a pouco... Já tá pronto. Resolveu, mandou, o carro tá indo te buscar. E você, meu amor, olha só. Vai no fluxo. Sorri, vai. Meu pai briga comigo. Meu pai sempre fala assim, não, a rir é uma coisa. Eu tenho medo de falar qualquer coisa. Falou, pensou, tá pronto. Não, né? E eu vou analisar, porque eu sou canceriana, né? Então vamos pensar, vamos avaliar aqui. Será que é melhor esse caminho aquele? Ela fala, Rê, você acha que pode? Pode, Marina? Pode isso, Rejane? Pode isso, mãe. Pode isso, Rejane. Pode isso, Marina. Pode. Vambora. Mas isso, com certeza, amiga. E isso era um sofrimento, assim, porque eu lembro que eu fazia análise na época, e era uma questão, porque foi exatamente isso. Quando eu quis ter filho, que era aos 30 anos, eu não tive. A vida falou, opa, não é quando você quer. E, amiga, eu não tinha nada. Os primeiros exames que eu fiz, eu e João, nós éramos totalmente saudáveis, normais. Então, por isso que eu falo que a nossa história tem uma diferença aí, porque eu, no primeiro mês, antes de começar a entender o que seria feito, porque a gente foi para fila de adoção, eu não tinha... Você chegou aí? Sim, eu não tinha esse lugar tudo, porque eu sempre quis adotar. Isso foi sempre uma coisa muito forte. Eu tenho casos de adoção na família. Minha mãe tem uma irmã adotiva, eu tenho um primo que é adotado e são casos muito bem sucedidos, muito próximos, legais, assim. exatamente. Bacana. Então eu tinha isso, eu sempre inclusive conversava isso com o Ricardo, vamos ter um e adotar outro. A gente falava assim, o ideal antes da gente descobrir que não iam ser 3, o projeto inicial eram 3. Três. Então a gente Você pensava, colocou 3? Não, coloquei 2. Colocou 2? Não, eu digo assim, antes de ir
e para a FIV, a gente falava, vamos ter 3 filhos? Aham. Nós 2 temos 2 irmãos, nós Aham. 2 somos os do meio. Aham. Então a gente pensava, a gente tem um biológico, adota um e tem outro biológico depois. Faz um Uau! sanduíche no No meio. filho adotado. E a gente então já falava muito sobre isso, né? Sobre adoção. Só que quando vem o lugar da adoção como algo que você vai, uma escolha que você vai fazer porque você não teve o seu filho biológico, Aham. a gente começa a repensar uma série de coisas, porque é um lugar. E aí, assim, hoje eu tenho. A gente pode até depois ter um outro assunto aí. Anota aí, Claudinho, pra gente falar sobre adoção. Tem uns convidados, inclusive, Muito interessantes para legal. isso. Mas, para a gente não fugir aqui do nosso tema, a gente começou a entender um outro lugar para adoção e. Para o Ricardo era muito importante ir até o fim nessa investigação do biológico, E então, se era importante para ele, era importante para mim. E quanto tempo durou isso? 8 meses? Foi um rápido, ano? Não, foi menos. A gente descobriu, foi em 2008, não, foi em 2009, aí eu engravidei da Maria em 2012. Não, foi em 2011, tô confundindo tudo. Foi quando eu me mudei pro Rio, em 2011. Então foi mais ou menos Foi 2 anos. Não, um ano. Aham. Foi o processo. A gente colocou E embrião. você ficou com o primeiro médico mesmo? O médico que você foi? Foi na primeira clínica, A lá primeira em Campinas. clínica. Quando a gente descobriu, vai Temos dar... questão... Não, podemos fazer... Porque não descobriu o que era, essa questão. Dava 0 esse espermograma, mas a gente não sabia o que era. E nessa época eu ia e voltava toda semana Rio de Janeiro, Campinas. E quando tava ovulando? Não tinha. Não tinha como. Não, isso já era Já fora era de cogitação. fora de cogitação. Já não tinha. Então vamos descobrir o que é que tem, porque tinha a possibilidade de ser não produz esperma. Aham. E aí, qual vai ser a solução? Não, quando eu perguntei da ovulação, pra pulsão do óvulo. Não. Aí, quando a gente começou esse processo, foi logo no primeiro mês. Tá. A gente, nessa época, eu estava começando a dar muita palestra e eu lembro que ia dar a ovulação ideal ali, o dia eu ia estar em Cuiabá, dando uma palestra lá no Sesc, um workshop, eu ia ficar 10 dias lá. Aí o que a gente faz? Procura uma clínica lá? Não vai dar certo. Depois o transporte disso. Nossa, que confuso, então, né? Deixou para o mês seguinte, aí eu estava com a peça aqui no Rio. Então, teve o lado profissional, conversou muito com o lado da maternidade desde o começo. Mas quando a gente entendeu o que ia ser possível, foi fácil, foi rápido. E foi aceitável, assim, para vocês? Foi. É isso. Acho que me ensinou, porque, amiga... Olha, livramento na vida da Maria e do Pedro, porque eu ia ser uma mãe controladora no nível hard se eu não tivesse passado por essa experiência. Cada dia... Nossa, eu era muito controladora, Rê. Ali, eu comecei a entender que nem tudo... Eu botei esse mantra pra mim ali, que eu repito hoje pra eles e pra todas as famílias que eu atendo, que nem tudo sai do jeito que a gente quer. Sim. É tão básico, mas isso na maternidade... É tão difícil, né, também. Né? Porque eu acho que tem assim, você ficar frustrado porque não sai do jeito que você imaginou. Em 2 segundos você ter que decidir uma situação que talvez não dependa de você, depende do outro. Você tem que ter é um pouco essa imagem que eu te falei da corda, assim, né? Você em cima da corda, opa, vou cair. Não cai, volta. Você sempre tá com um pezinho na frente e outro atrás, né? Muita coisa que você tem que saber lidar ali. Ô, Rê, você planejava, assim, antes de você saber que você ia fazer a FIV, passava pela tua cabeça uma coisa que como é que eu vou contar para as pessoas que eu tô grávida? Ai... Eu fiz um vídeo muito maneiro, né? Esse vídeo. Essa história é muito boa. É muito boa. Primeiro que eu fiquei super blindada, eu não me sentia à vontade. E eu acho que isso é uma coisa super normal, gente, que a gente tem que respeitar. Às vezes as pessoas não querem falar o que elas estão passando. Eu lembro quando eu fiz a fertilização, não sei se aconteceu, eu fiquei 3 dias imóvel. Eu também. Tinha medo do embrião escapar. Vou fazer xixi. Não posso! Colocava o pé pra cima, né? Era uma culpa, porque são 3 dias. 3 dias. Aí você espera, aí depois você tem que esperar tantos dias, 10, 11, e faz o exame. E aí eu lembro quando deu exatamente, eu estava na varanda da minha casa, sentada na rede, e aí na hora que o site estava fora do ar e tinha que ligar. Aí ligava a mulher, não. Liguei 10 e pouco, deu 10 e pouco da noite. A mulher, deu tanto. Tem 3. Quê? Isso quer dizer o quê? Ela falou, parabéns, você está grávida. Nossa, mas eu abaixei assim, ó. Aí ele, o quê? Eu falei, nossa, a gente está grávida. Caramba, e eu não podia falar, né? Aí eu liguei para os médicos, Maria Helena, minha médica, o doutor Marcelo, aí tudo, parabéns, vamos esperar direitinho e tal.
E aí tem que esperar mais um pouquinho, porque eu fiz 6 embriões, coloquei 2. E aí já no primeiro ultrassom deu que eu tava só com 1. Mas, amigo, eu vi aquele coração em tão pouco tempo. A cabeça dá um... Não é? Nossa. Você fala, o que é isso? E eu era tão doida que eu não sabia o que era ser mãe. Não. Desculpa, intervalo no programa. Mais uma para cortar, Claudinho, não por favor, por gentileza. É doida. Amiga, eu fiquei frustrada quando eu vi um só, porque a gente botou 2 também, né? Mentira. Aí quando eu olhei, não, eu curti, mas eu queria gêmeos logo de uma vez. Eu não queria ficar tomando aquelas injeções já de desejando, novo, já querendo ter controle. Já queria controlar. Já querendo controle. Já vem 2 logo de cara. Imagina, eu não sabia o que era ser mãe. Gente, imagino eu com gêmeos, o estrago. A gente sempre pensa na Fátima Bernardes. Trigêmeos, meu Deus. Gente, como é que corta tanta unha? Como é que faz? Ela falava, era um atrás do outro, assim, ó. Dava pra comer, trocava fralda. Já vi essa entrevista dela, maravilhosa. Muito bom. Mas é muito emocionante na hora, né? É muito, assim, o processo todo da fertilização é lindo. É algo genial, assim, né? Você olha pros médicos, assim, como pode, né? Todo dia eles trabalham com isso, todo dia eles dão esperança. É muito lindo, né, amiga? Onde a medicina, o que a ciência, onde chegou, né? Eu me lembro que até quando a gente fez a transferência dos embriões, né? A bióloga falou, olha, do ponto de vista biológico, são 2 embriões perfeitos. Agora, o que vai determinar se você vai engravidar ou não depende da gente. Ela até perguntou pra mim, ela falou, você tem fé? Muito lindo isso, E tinha uma né? Nossa Senhora enorme, assim, na parede, nessa clínica onde a gente fez. E a gente tinha isso, que se fosse menina ia ser Maria, né? Porque eu tenho uma grande devoção por Nossa Senhora. E é isso, a medicina vai até esse lugar, mas aí se você vai engravidar ou não, o desejo deles virem ao mundo. Você chegou a fazer, tinha um teste que você mandava o embrião para saber se aquele era o melhor embrião? Não fiz. Eu falei, não manda nada. Não fiz Bota, porque Bota ele olhou e vier. falou, não, vamos colocar esse. Não. Não fiz. Aí eu também falei, não, mas tem alguma questão? Eu falei, não, gente, a hora que chegar... Quem chegar será bem-vindo de qualquer forma, assim. Isso, eu não mandei. Assim, eu não mandei também. Muito, não, né? A gente fez... Eram 15 embriões. A gente teve 15 embriões. Uau! E é porque isso não tinha... Né, do ponto de vista biológico, era tudo saudável. Ele só tinha essa obstrução, que não saía. Que hoje é o que garante minha saúde mental, né? Porque não tem risco de engravidar sem querer, né? E aí, a gente teve esses 15 embriões, pegou 2... No primeiro dia que foi transferir, eu tive um hiperestímulo, não conseguiu, perdeu aqueles 2. Ai, caramba. E eu lembro que é isso, amiga, me conectei tanto com esse lugar de abandonar o controle, que eu falei, é isso, esses 2 que foram embora, que não vieram eram pra ficar. Não eram essas 2 vidas. É muito louco, né? É muito louco você pensar nisso tudo. E aí, depois, vieram os outros 2, um deles era a Maria. Que demais, gente. E aí, amiga, eu queria até falar sobre uma coisa dentro disso da FIV, que é a possibilidade que a gente teve. A gente já sabia que a gente queria ser mãe aí. Sim. Mas a gente foi colocada também em xeque, num lugar que hoje, você que está nos ouvindo e que está pensando, você, mulher, que está pensando, vou ser mãe ou não vou ser mãe? Porque hoje a sociedade permite esse pensamento. Claro. Né? As nossas mães, avós, elas tinha o roteiro planejado. Você casa, você tem filho, né? Se a mulher que não tem filho, tem alguma coisa errada acontecendo. Sim. E hoje, essa é uma conversa que precisa acontecer. Sim. Você vai escolher, porque não dá para sair sendo mãe, porque esse era o roteiro. Né? Não, a gente precisa pensar, ser ou não ser mãe é uma escolha que precisa ser feita com consciência. Saber o que vem depois, né? E eu acho que a FIV, ela também coloca a gente nesse lugar que já não é mais sobre vou aqui ser mãe porque eu engravidei. Não, estou construindo a possibilidade de ser mãe. Sim. Estou investindo dinheiro nisso. Estou investindo... Não, e assim, amiga, fora as pessoas também que... Eu conheço gente que, sei lá, passou por 8 tratamentos e não conseguiram, e outras fizemos 10 e conseguimos. É realmente uma batalha, assim, né? O que você escolhe ali, né, fazer. E, gente, pra gente, mesmo sendo um programa que a gente fala sobre maternidade, a gente tem total nosso respeito, né? Para as amigas que decidem não ter filhos, entendeu? Que são escolhas. E a gente admira. Muito. A gente tem vários outros papos para conversar com elas, que não seja sobre
sobre maternidade. E a gente acho que é uma escolha nobre também, porque eu acho que é muito importante a mãe realmente decidir, assim. É isso que eu te falei. O fato de ter demorado 5 anos para conseguir engravidar, juntando um casamento mais o outro, né? Que realmente eu queria ter filhos, queria família e queria ter filhos. Isso me preparou. Então, a maternidade, para mim, não foi algo difícil. É uma coisa que eu vivia... Eu tinha tanta frustração, tanta tristeza, assim, de não conseguir, de não achar que eu fazia parte ali daquele todo, que hoje, qualquer dificuldade, eu acho que ainda eu vejo com bons olhos, assim, sabe? Alguma coisa que tá acontecendo na minha maternidade, eu falo, não, mas eu quis muito, eu desejei muito, e eu vou conseguir, porque para mim, no caso, a maternidade faz com que a gente pensa e a gente deseja um mundo melhor, né? Que sejam seres humanos melhores do que nós, não tem? Eu acho que é essa busca, né? Você sabe que esses dias uma pessoa me perguntou assim, você se considera uma mãe bem-sucedida? Eita, difícil a pergunta, né? Mas sabe qual que é a minha linha de pensamento, Rê? Eu ser bem-sucedida no sentido de sucessão. Não no sentido de sucesso. Sim. Então, assim, se eu sou uma mãe bem-sucedida no sentido de que eu cheguei a um lugar como mãe que eu gostaria de chegar, eu não penso por aí. Eu penso assim, quem está vindo, os meus sucessores, Maria e Pedro, estão encontrando uma boa referência, um bom ponto de partida para seguir daqui, nesse processo de evolução da humanidade, no processo, assim, qual que é a sementinha que eu estou deixando aqui, que eles estão encontrando, que conversa com o que eu estava dizendo sobre a minha mãe no começo desse nosso papo aqui. Né? Assim, eu olho minha mãe como mãe e falo... Daqui eu continuo. Então, assim, nesse sentido de... Não no sentido da gente ter que gabaritar, não. Mas até nas coisas que... Para eles olharem e falarem assim, não vou por esse caminho que minha mãe foi. Foi exatamente, né? Às vezes fala, não... Eu acho também que hoje a gente tem uma educação... Né? Esses dias eu vi um meme engraçado que era assim, educação dos anos 80, você acho com o chinelinho, né? Depois com o cinto, depois com o cantinho do pensamento, e hoje, a gente tem a possibilidade de ter educação positiva, né? Em cima deles, ensinar outros caminhos, nós também, né, como pais. Então, o que a gente viveu, o que a gente via, você fala, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu acho que não foi bom. Mas o que minha mãe fazia aqui, isso era bom e eu posso levar e, aliás, adiante. Isso é fundamental para você que está ouvindo a gente, porque isso vai reger a gente em todas as conversas. Você pega o que a gente está falando aqui e põe seu filtro. Claro. Porque, né, existe o ideal, existe o possível, existe a sua história. Sim. Existe o seu contexto como mãe. Porque eu acho esse lugar bem cruel, amiga, da maternidade, que é assim... E eu sou uma pessoa que lê e estuda a beça sobre esse assunto, você sabe. Agora, não dá pra gente querer... Claro que né, não vou validar o grito e a palmada, porque esse é o meu contexto, porque é assim que eu vou... Não é sobre isso, né? Mas, assim, é entender os contextos, entender aquilo que é a história de cada um e que é possível para cada um. Sim. Para cada uma como mãe, para cada um como pai, como educador, porque senão a gente fica num lugar que vai engessando, né? Pode isso, não pode nada. Não pode Você não nada. pode mais nada, né? Então, exatamente. Assim, como é que a gente constrói esse caminho de maternidade dentro do possível? Então, eu acho que também essa construção da maternidade tem a ver um pouco com o que a gente falou ali no início, né? Que é você saber onde que tá o seu ponto, né? Onde é seu eixo? Onde é seu equilíbrio? É trabalhando, né? É voltar a trabalhar? Não é? É abrir mão? É ficar? É você fazer uma hora da ginástica? É a hora da massagem? É a hora do papo com a amiga? É sair com a amiga? Não é? Eu acho que é você achar esse lugar, assim, para você ficar bem. Porque eu acho isso, né? O que é ser uma mãe bem-sucedida. É isso. Se você está bem para os seus filhos, talvez isso já seja, né? É bem menos do que essa coisa de, preciso gabaritar, preciso fazer isso, fazer aquilo. Não vai ser assim, né? E o quanto é importante mostrar para os filhos o quanto a gente pode falhar também, né? Você fala, eu falho, errei, deu ruim aqui. Aliás, quanto mais humanas... isso é uma coisa que eu sempre olho para Maria e para o Pedro e tenho para mim, assim, um desejo de construir uma relação autêntica. Você? Então, assim, eu preciso ser quem eu sou na relação com eles. Eu não tenho que ser um modelo ideal de mãe porque perfeita. Essa pessoa não existe. E eu quero ser para eles o tipo de pessoa que eu quero que eles se relacionem na vida. Humana. Então, assim, olhar ao próximo, eu tenho muita preocupação, assim.
olhe para o próximo, olha, existe um mundo além do seu umbigo. É. E eu quero ser uma mãe muito presente. Talvez isso seja assim se eu conseguir ser presente assim de alguma forma na vida deles. Nossa, Eu amiga. acho que isso já seria uma mãe bem Então, sucedida. Você já pode dar o check, então, porque o Mais que eu ou assisto menos. daqui, falo com a Rejane, cadê você? Estou aqui no futebol fazendo reunião ao mesmo tempo, mas tá lá. Tá lá, né? É uma forma. Maravilhosa. Mas sabe que o conselho que eu daria? Você daria um conselho para as que estão pensando nessa maternidade, ou que não tá rolando, ou que estão se sentindo frustradas, quando eu encontro, né? Ah, não, a gente tá pensando em tratamento. Gente, se chegassem para mim e falassem assim, e aí, o que você voltaria? Tudo. Tudo. Eu voltaria. E faria tudo. Eu tomaria os hormônios, eu iria lá na clínica, cheia de ansiedade, com medo, expectativa, plantando bananeira, ficando quieta. Eu também, Eu amiga. faria tudo, assim, porque é algo que vale muito a pena. Muito a pena mesmo, assim, sabe? E eu acho que eu sempre penso assim por partes, né? Isso que você falou, tipo, vou tentar natural, não rolou. Vamos tentar uma clínica, vamos fazer uma pesquisa, vamos dar o tempo de 1 ano, vamos estimular, não vamos tentar. Fivi fez 1, fez 2, fez 3, não deu, pô, faltou dinheiro e tal. Poxa, vamos para adoção? Porque isso é uma coisa muito, muito legal, assim. Existe uma grande diferença que é gerar. Porque eu acho que a mãe tem essa expectativa. Eu preciso gerar, eu quero me ver grávida, com barrigão e tal. E na hora que essa criança nasce, que é o educar. Então, eu acho que, pra mim, a gestação, ela é desse tamanhozinho, gente. Pra mim também, amiga. Então, eu acho que se esse filho chega até você por adoção, não é? Eu acho que é uma das maiores bênçãos, assim, que essa pessoa pode receber mesmo na vida. Porque o que vale é aquele dia a dia, aquela educação. É o videogame do Mario Bros. Total, pulando. É a fase, Eu entendeu? tenho uma pessoa muito especial que veio de seguidora a amiga, mãe de aluna minha, que é uma pessoa que começou a me seguir ali nas redes sociais, e ela é mãe por adoção, e uma pessoa muito querida. Um beijo, Tati, do meu coração. Escreve aqui, se inscreve aqui, Tati. Aliás, é a Tati, gente, esposa do Rogério. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Eu trabalhei com ela. Aliás, todo mundo pode se inscrever. Já se inscreveu? Gente. Ative o sininho. Vai, Rejane. Fala, Rejane. Falei, já fiz. Vamos, o que tem a Tati? A Tati, a gente conversa muito sobre, né, a maternidade. Eu dei uma palestra numa casa de adoção uma vez, que ela me levou, me chamou. E ela tem, né, dois filhos adotados. E ela falou uma vez isso para mim, que foi uma grande aprendizagem. Ela disse, Marina, porque eu falei assim, Tati, me ajuda, me corrige aqui se eu estiver errada, porque essa experiência eu não tenho. E ela falou, tem sim. Você adota os seus filhos todos os dias. Porque a adoção é sobre dizer sim. É sobre amor. É sobre amor. E aí você olha a Maria e o Pedro e você adota todos os dias essas crianças. Sim. Porque você não larga, porque você não desiste, né? Esse lugar da negligência parental tá dentro de casa e tal. E faz o que você quiser, entendeu? E eu falei... Nossa, é isso. É isso, né? É muito que legal, doação é essa, Não, né? esses dias eu tava com a Ana Rosa, atriz maravilhosa, tava num evento falando sobre arte e longevidade aqui no Rio de Janeiro, que é muito legal, que é a arte, né? A gente tem aí uma previsão que vamos ganhar mais 10 anos ainda no final da nossa vida, e como que a arte se insere dentro dessas pessoas que estão envelhecendo para não serem esquecidas. Então, eu fui lá falando, né, de dores, de mulheres apaixonadas, como maltratava os velhinhos, e a Ana Rosa foi representando, ela é uma atriz de 82 anos, que está nativa, ela tem uma peça, né, que ela viaja, e aí a gente perguntou, quantos filhos você tem? Ela falou, então, eu tenho 4 meus e 4 adotados, mas já perdi 2. E depois que eu perdi, a espiritualidade entrou na minha vida e tal. Aí eu falei, gente, meu Deus, essa mulher teve 8 filhos, assim. E trabalhando, ela é uma atriz com o maior número de novelas que já fez no mundo. Uau. Ela é do Guinness Book. Uau! Gente, maravilhosa, Rejane, né? Alves trazendo dados do Guinness Book. Não é demais, gente? Ana Rosa, porque você pensa, Fernanda Montenegro, quem fez... Não, é a Ana Rosa. E aí eu achei isso genial, porque imagina você ter 4 filhos e acaba adotando, né, mais filhos, né? Eu sempre falei que eu queria adotar. Depois que eu tive, eu vi que o buraco era um pouco mais embaixo, assim, né? No sentido de, nossa...
né? Porque é muito difícil, mas também eu fico pensando a dor que também essas mulheres que tentaram engravidar e que não conseguiram, entendeu? Ou até amigos nossos também, a gente tem o Pablo, né? Maravilhoso, Sanábio, que adotou uma menininha linda. Eu lembro que eu tava fazendo um filme com ele, ele falou, não, tocou o meu telefone e falou, olha, tem aqui uma garota, você quer... Ele não tinha nada, que todos os amigos foram trazendo roupas, emprestando e tal. E foi lindo essa paternidade. Aliás, ele é um... Vamos convidar o Pablo para vir para cá. É uma boa, porque ele tem muita coisa para contar. Agora, Rê, daí o Babé veio e te fez mãe. Verdade. E depois o Tom? Nasceu João Gabriel em abril de 2014. E, nossa, aquela explosão, né? Não dá nem pra falar. Você fala, uau, onde é que eu tava, Deus? E aí, o Tom veio natural. No susto! Natural, amigo. E foi super engraçado, porque o Gabriel tinha 8 meses. A gente tinha passado uma viagem de Réveillon na praia. E aí, quando eu voltei pro Rio, eu abri a mala e tinha levado absorvente. Aí eu falei, ué, gente, era pra ter menstruado, menstruei. Eu comecei a fazer umas contas. Falei, será? E eu tinha sentido muito sono. Tipo assim, na noite de 31, eu quase, né, desmaiando. Você tava relaxada, Regiane? Tava relaxada. Você tava trabalhando muito, Regiane? Não tava. Eu tava, porque o bebê tinha 8 meses. O que acontece? Quando o Gabriel tinha 4, 5 meses, eu fui convidada para fazer uma peça no Rio. Então foi ótimo, porque eu ensaiava na tarde, na hora que ele tirava o soninho dele, a produtora, muito minha amiga, levava o bebê para ali amamentar junto e tal. Fiz a peça, a gente parou no Natal e Ano Novo. Isso foi super engraçado. Aí eu fui fazer o teste, era tipo 2, 3 de janeiro. Fui na padaria, fui na farmácia, comprei o teste, voltei e fiz o teste. Deu positivo. Eu peguei o carro, voltei, comprei o teste. Positivo. Aí chamei ele, falei, olha aqui, 2. Ele, pois é, né? Vamos ter outro. Falei, não, porque 8 meses da vida de uma mulher é o seguinte, eu vou voltar pra vida. Eu vou malhar, meu corpo vai voltar. Não, tem tipo, começa a entrar numa rotina mais... os 9 meses, a gestação fora do útero, né? Daí o bebê nasce de vez aí. E acho que o pai também já começa a ter uma relação ali com a criança melhor. Então você fala, vou voltar. E eu falei, gente, eu não vou conseguir voltar para lugar nenhum, porque eu tô grávida. Aí liguei para minha médica, vamos fazer um teste. Quando eu fiz o teste, deu uma porcentagem tão alta que falaram, você pode estar grávida de gêmeos. Cara, Marina, eu vou ser super sincera. Gente, eu fiquei 3 dias em choque. Porque ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar 8 meses. Aí ao mesmo tempo eu me sentia super comum, porque atrasou minha menstruação. Nossa, eu me senti uma pessoa incluída na sociedade. Olha, atrasou! Porque minha médica ainda falava, Marilena, cuidado, você fez tratamento, seu corpo vai mudar, você pode engravidar. Eu falava, para, né? Pra quem tá aqui 5 anos tentando falar que eu vou engravidar, não tem como. E isso me irritava muito. As pessoas falavam, olha só, eu acabei engravidando, né? Ou às vezes a pessoa tem um caso muito rápido, engravida. Você fala, oi? Não é possível. Só comigo não acontecia. Então, por um momento, teve ali, eu me sentia assim, nossa, comigo aconteceu natural. E aí eu fiquei um pouco assustada. Aí eu comecei a ouvir as pessoas falando, nossa, é a melhor coisa que pode ter acontecido, porque eles vão crescer juntos, eles vão estar juntos, você vai ser bom, porque faz companhia. Eu falei, será? Porque aí foi meu outro lado que falou, não, é verdade, vai ter tudo de uma vez. Eu já estava com 35 para 36 anos. E aí eu voltei para a peça em janeiro. Eu falei, então, eu preciso contar uma novidade. Porque aí foi quando eu fui contar para as pessoas da minha primeira gravidez. Eu montei um estúdio, assim, como se fosse aqui. Eu falava, porque o João tá fazendo um programa novo, a gente precisa de uns depoimentos. Claro. A pessoa sentava super feliz, assim, e falava, tá tudo bem, tua vida tá... tá. E se a gente falar que a gente tá grávidos, né? Gente, esse vídeo é maravilhoso. É uma reação melhor que a outra, assim. E do Antônio, a gente foi fazer de novo. Ele falou, então, olha só, olha aqui, vamos fazer uma foto. Eu tenho uma coisa pra falar. Eu tô grávida de novo. O quê? De novo? Porque era muito rápido, amiga. Amiga, foi muito rápido. Eu lembro, gente, vou contar. É isso. Eu tava num momento perrengue. A Maria tinha 1 ano e pouco. Eu tava grávida do Pedro. E aí, eu tava...
Grávida? É um ano? Um ano. A Maria tinha 1 ano e meio, eu engravidei do Pedro. E eu tava... Mas você quis, aí foi na clínica de novo? A gente fez a FIV de novo, legal. Deu 1 ano e 6 meses, a gente só não esperou mais, porque eu ficava ansiosa com aquele negócio dos embriões congelados. Mas você... Porque o negócio foi a amamentação, que eu tive que interromper. Assim, eu dei 1 ano e meio, ela mamou 1 ano e meio, a Maria, mas aí quando deu... Eu queria amamentar até os 2, mas aí não podia começar a tomar os hormônios. Aí você teve que fazer estimulação tudo de novo. Tudo de novo. E eu lembro que eu tava num perrengue, que esse é papo para outro encontro, que foi o perrengue da alimentação, da introdução alimentar da Maria. Lá na frente vamos falar sobre. Lá a gente fala. E aí eu tava ali, ó, entre amassar inhame com não sei o quê, e a bichinha na cadeirinha, e eu grávida, enjoando com aquilo tudo, e o Ricardo no telefone, lá pra dentro. E aí eu fiz, o que ele tá conversando? Que eu via que ele tava de papo. Já Fiz, esse homem não veio me ajudar aqui. Aí, não, então, aí eu falei, ele tá falando com a Rejane? Você tava falando alguma coisa de viagem com ele. Pode ser. E aí, quando ele tava terminando a conversa, ele falou, tá bem, tá aqui. Eu lembro que eu tava assim, eu tava tão irritada que eu falei assim, não, eu tô aqui com as coisas aqui. Depois eu falo, me deixa. Ai, tá, pode. Aí passou o telefone, aí você me contou que tava grávida. Eu falei, não, mas calma, peraí, já não. Porque o João Gabriel é mais novo que a Maria, como é que você podia estar grávida? Você foi muito rápida, amiga. Nossa, mas é isso, porque eles têm 1 ano e 4, eu com 6 meses eu engravidei. Olha que loucura. Não. Amiga, eu posso te falar, hoje foi a melhor coisa que me aconteceu, porque realmente, assim, o Antônio, ele é um enviado de Deus, assim, por tudo, assim, pela vida dele, a disponibilidade, as brincadeiras. O coach. Ele é o coaching da família, temos coisa com aquele ser, assim. Pérolas. E é muito, e ao mesmo tempo, foi muito bonito, assim, eu fiz um filme do Divaldo Franco, né? Chama Divaldo Mensageiro da Paz. E a gente conversou muito, né, sobre a coisa dos embriões congelados, né, como que era isso, sobre essas almas. A gente foi conversando muito sobre isso. E um dia, num papo, ele falou assim para mim, ele falou, a evolução do seu filho, como ele foi gerado, né, como ele foi colocado. Foram colocados 2 embriões, um saiu, só ficou ele. Para a evolução do seu filho, ele precisava vir junto. Uau! Olha que loucura. E o Antônio é um coach, né? A gente brinca, mas ele solta umas coisas assim, né? Ele é totalmente bem resolvido. Próximo assim, né? livro de Rejane Alves, depois de Uma Ilha Fora do Mapa, Pérolas de Tom. Seria maravilhoso. Como ter a sua vida empresarial conduzida pela voz de uma criança. De uma criança, porque ele fala umas coisas incríveis. Incríveis, cara. Maravilhoso. Incrível. E aí foi isso, amiga. Então, eu passei por esses 2 momentos, assim. É muito difícil você ter 2 crianças pequenininhas. Você sabe o que é, enquanto você tá ali amamentando uma outra, derrubando a televisão. Você, alguém me socorre, né? Mas é uma loucura, é muito difícil. Mas agora, essa fase agora que eles estão, né? 9, 10... Né? Nossa, é maravilhoso, porque são parceiros, melhores, são amigos, e é tão bonita ver a relação deles, assim, às vezes eu fico de fora e falo, gente, se acontecer qualquer coisa, ou com o pai ou comigo, eles se têm. Eles se têm. Eu penso isso também do marido Pedro. Não é? Parece que você fica fora dessa relação. Dá um conforto, né? E ao mesmo tempo é tão bonito de ver, assim, o entrosamento. Isso que você contou, né, até pensando espiritualmente, é um filme muito legal para quem tá pensando nisso. Vou ter filho, não vou ter filho? Faço um tratamento, não faço, caso não esteja acontecendo? É o Soul. Ai, né? Lindo! Porque aí eu acho que tem um lugar da maternidade que é assim, a gente entender que essas crianças escolheram vir pra gente. Que eu digo isso sempre pra Maria e pro Pedro, antes deles dormirem, eu digo, obrigada por ter me escolhido. Eu também, eu falo assim, eu queria agradecer muito por você ter me escolhido. Não foi nada, mãe. Antônio prático. Não foi nada, mãe. Como assim, filho? Tem que falar. Não, essas respostas bom, né? São muito boas. São muito boas, né? Também. Eu falo pro Pedro, filho, eu falo pra Maria, obrigada por ser minha filha. Aí ela segura minha mão e fala, obrigada por ser minha mãe. Maria. Aí eu falo pro Pedro, intensa. Obrigada por ser meu filho. Valeu, mãe! Minha mãe fala de nada. Eu também recebo. Então tá. Obrigada. Tá o quê? Aí eu já fico brava. Tá o quê? Tá o quê? Não, mamãe, te amo. Mamãe, você é a melhor
Ainda, mamãe, você é maravilhosa. Sabe o que eu fiz esses dias de manhã? Porque eu sempre deixo um bilhetinho no café da manhã, né? Eu acordo, deixo um bilhetinho, aí eu falei, agora você vai escrever um bilhete pra mim, Antônio, tá aqui, ó, caneta e papel. Gente, mas ele falou, mãe, obrigada por tudo, só queria te dizer que você é a melhor artista do mundo. Aí eu acreditei, meu né? Deus do Porque eu céu. não acredito muito no que me falam, mas nesse eu acreditei, eu coloquei lá. Aí o outro deu uma olhada, enciumou. Eu falei, você pode escrever também. Agora não. Já tá dito. Mas eu acho isso, assim, somos escolhidas por essa... E eu acho que isso acalma esse lugar também do controle. Eu tenho uma amiga que está tentando, está nesse processo, né? E agora vai partir para a FIV. A gente estava Então ela vai ser a primeira inscrita do canal. Vai. Qual o nome dela? Eu não vou poder dizer. Tá bom. Desculpa. É verdade. Não, deixa, a gente já está se expondo, né? Deixa os amiguinhos deixa eles Mas eu estava conversando com ela esses dias, né? E dizendo, eu tenho certeza que a tua jornada como mãe já começou. E ela engravidou de novo, perdeu. Então tudo indica que ela não está conseguindo segurar. E aí vai para a FIV e é isso. Então o olhar todo que eu tenho como orientadora de mães e pais, como uma pessoa que estuda muito esse lugar da maternidade, é o que esse desafio veio te ensinar para sua maternidade. Sim. Então, o que é que não poder ter um filho, engravidar, porque eu decidi que eu vou engravidar, precisa me ensinar como mãe. Então, no meu caso, me ensinou a abrir mão do controle. No meu caso, foi tirar eu sempre vivi assim, né? Quando criança, era eu, meus 2 primos e meu irmão. E a gente sempre tinha um pouco referência assim, ai, criança dá trabalho, ai, criança é difícil, não pode engravidar. Tinha um medo muito, né? Acho que essa coisa assim, minha família toda do interior, ai, casa grávida, não pode, não pode ter, não pode. Tudo era não pode, tudo era difícil, Então eu sempre fiquei, por isso que eu acho que eu fui ser mãe tão tarde, porque eu tinha muito essa referência. Só que aconteceu comigo, como eu demorei muito, Marina, tudo pra mim foi um barato. Foi um barato, assim, se eu enjoava. Eu enjoei. Ai, tem que comer maçã verde. Ai, tem que tomar picolé de limão. Aí eu lembro que do Gabriel, fiquei bem no verão, aí lembra aquele calor, assim, ó, escorria o suor pelas pernas. Aí eu ficava ou dentro da piscina, eu por exemplo, me sentia hipopótamo. Ou era a piscina, ou era o ar-condicionado, porque era verãozão e aqueles hormônios também. Todos, assim. E aí eu fui, pra mim foi assim, eu nunca me senti tão bonita na minha vida, grávida. Assim, as descobertas de colocar música na barriga, de ouvir, de conversar, de montar do quarto, de adaptar o cachorrinho pro quarto, de montar, como eu curtia cada coisa, assim, cada roupinha, vou fazer isso. Eu fui curtindo tanto, eu até escrevi depois um artigo na revista do Globo que eu falava sobre isso, eu falei, foi totalmente ao contrário do que eu vi minha vida inteira, então serviu pra mim falar, cara, cada um tem sua história, e a minha maternidade começou quando eu achei que eu pudesse ter filho a hora que eu quisesse. É isso, amiga. Eu posso, imagina, acontece tudo de bom. E de repente, o buraco aqui é mais embaixo. Então, realmente, é isso que eu falo. Minha maternidade começou aos 30, quando começou a não dar certo. Quando eu menstruava todos os meses. Quando eu tava com um parceiro que era maravilhoso, mas ele queria, eu não. E eu também tinha que respeitar a opinião dele. Claro. Porque eu tava querendo dizer, eu quero, de qualquer forma, entendeu? Não é um doce, né? Não, nossa, já foi até pra análise, amiga. Amiga. Se queria ter uma família, eu queria ter filhos. Entendeu? Mas é isso. E eu precisava, ao mesmo tempo, eu queria ter um resgate também, assim, tipo, qual a mãe que eu poderia ser, assim, sabe? Como é que eu poderia mudar dinâmicas que eu tinha passado na minha infância, que eu questionava, que era um pouco estranho. Então, era um desejo grande. Uhum. E olha quanto tempo que demorou. Então, quando aconteceu, tipo, engravidou, foi assim, uau, tudo é muito bacana, né? Uhum. Muito bacana. E que foi completamente diferente do que eu via. Uhum. E eu acho que se eu tivesse sido mãe, lá naquele namoro que eu tinha 23, 24 na época, talvez eu ia ser uma péssima mãe, amiga. Eu não ia ter experiência, perrengue atrás de perrengue. Então, a maternidade um pouco mais tardia, ela é muito boa. Para mim, foi. Porque eu vivi, porque eu viajei, porque eu consegui me estabilizar, porque
que eu consegui ficar ali um pouquinho parada, vivendo, entendeu? Eu converso o tempo inteiro com essa fase da vida. Toda hora que eu olho para as crianças e eu penso qual é o desafio que eu tô agora com o Pedro, o desafio que eu tô agora com a Maria, eu volto para aquele momento e os pensamentos que as convicções que eu tinha, as convicções, assim, né? não, é isso, a gente vai ter o próximo, e se a gente colocar 2 embriões, depois que já tinha Maria, né, e vierem os 2, né, porque poderia ter tido gêmeos ali com o Pedro, né, e um marco para mim muito grande, que foi ali naquele momento que eu falei, olha, porque essa consciência eu tenho agora, quando estava acontecendo, tem frustração, tem revolta, tem raiva. Relaxar. Só relaxar. Só relaxar. Você tá trabalhando muito. A consciência que eu tive disso, sabe quando que ela veio? Na maternidade, porque eu fiz peça com a Maria, grávida, até os 8 meses de gestação, eu tava fazendo as polacas do queridíssimo João das Neves. Quase que nasceu no palco. Quase. Não, e assim, dançava, me carregavam, e cantava, e aquele barrigão. E o João, ele tem esse diretor que eu tô falando, gente, para quem está nos ouvindo aqui, que não é tão dentro do teatro, né, da história do teatro brasileiro, o João das Neves foi um dos grandes diretores no Brasil, uma pessoa fantástica. E a gente fez as polacas em 2011 e ele teve uma história com a Titânia, a mulher dele, que fez teatro grávida e paria e já voltava pro palco. Então ele olhava para mim e falava assim, não, vai nascer e você volta, porque a peça estava em temporada. E o que me marcou para eu olhar aquela fase e falar, peraí, eu comecei a ser mãe ali, eu comecei a aprender a abrir mão do controle ali, foi que eu liguei para ele da maternidade. Porque eu disse para ele assim, João, ela nasce, me dá 1 mês e eu volto. Tá bom, ela ia nascer em janeiro, a peça estava parada em janeiro, a gente ia voltar em março. Ótimo, eu liguei para ele da maternidade, eu falei, me esquece. Não volto. Não volto. Mas o que foi o clique ali? Me substitua. Eu olhava a Maria pequenininha ali, eu dizia, eu tinha um pensamento bizarro, eu olhava e falava assim, vai dar certo, ela não vai morrer. Amiga, te juro que eu pensava isso, tu tá rindo? Me conhece. Louca, eu olhava assim, mas sabe qual é a sensação que eu tinha? Você que tá ouvindo a gente aqui, me conta desse puerpério que vai ser papo pro outro encontro. Vai ser outro. Mas assim, eu olhava e dizia assim, eu sou a cama, o restaurante, o self-service total. O hospital, eu sou tudo. Então, não, mas eu acho que tem uma hora ali quando nasce, que eu acho que é isso que você tá falando, eu ri, mas eu vou falar em outras palavras, mas você descobre o quanto é frágil a vida, como poderia ter dado tudo errado, como poderia, né, não ter nascido, como é que foi gerado, como é que chegou ali, e aí tem um lugar, assim, você fala, meu Deus, a vida é muito frágil. E depende de mim, a manutenção dessa vida depende de mim, assim, é uma sensação de vulnerabilidade, de despreparo muito grande. Eu me preparei muito mal para a maternidade. Minha mãe me olhava grávida e dizia, filha, você não quer fazer um curso? Amiga, não sabia trocar uma fralda, não tinha um bebê por perto, bebê na família. Cursinho de fiz nada grávida. Disso, amiga. Eu fui, assim, foi uma loucura, assim, sabe? E aí eu olhava aquela pequitinha e falava, gente, mas tem um bebê aqui, alguém é engraçado, eu tive a sorte que eu acabei uma novela grávida, que chamava Sangue Bom, a figurinista, a Regiane tá engordando, calça jeans não fecha mais, e eu não queria contar pra ninguém, que eu queria esperar as 12 semanas e tal, e aí quando eu acabei, eu tava com 4 meses, então foi ótimo. Já fizeram o planinho fechado na novela, que a barriga já estava aparecendo. E aí eu pude curtir. O 5º, 6º, 7º, tá, foi embora. Eu fiquei com uma curiosidade agora que eu nunca te perguntei. Ai, meu Deus, tô com medo. Mão, pode isso, mãe? Pode perguntar, Marina? Pode perguntar, de repente qualquer coisa, Claudinho corta. Você, na tua carreira de atriz, antes e depois da maternidade, como foi o papel de mãe? Antes de você ser mãe, né? Assim, quando você teve barrigas antes e depois, provavelmente. Como mãe, você tá falando? Como personagem, atriz, como mãe? Você tem os personagens eu tive mães. Antes, fiz, então, sim. Você mudou? Como foi essa virada? Porque eu, como professora, mudou tudo. Antes e depois. Olhar uma criança antes de eu ser mãe em sala de aula e depois. Sim. Conta aí como é que foi isso na carreira Claro, da atriz. Eu acho que tudo muda assim também, né? Eu acho que é isso. A fragilidade também, ela fica mais... que eu acabei de falar. A fragilidade se torna presente nas
sua vida, né? Então, o olhar que você tem para aquela criança que vai fazer o teu filho, né? Você fala, nossa, você coloca, imagina se esse menininho fosse aqui meu filho, estivesse passando por essa situação, como é que seria? Acho que a gente tem um carinho a mais, assim, né? Não fica tão técnico, assim, né? Eu acho que fica mais... Ela é uma emoção, já tá ali guardada em algum HD do teu corpinho, de lidar ali com aquela situação, sabia? Eu penso, assim... eu tinha feito, acho que umas 2, 3 mães antes. Depois eu fiz outra. Depois eu fiz outra. Mas foi isso, amiga. É legal. Muda também, né? Um pouco, né? Muda muito, né? Porque não adianta, né? Tem uma questão que é um lugar que é o da experiência, da ficção que traz junto algo que é muito concreto, muito visceral, né? Sim. Muito da memória do corpo, da memória. Você ficar grávida, já tendo ficado grávida. Eu lembro, agora você me falou, eu lembrei de uma novela que eu fazia que chamava Cabocla. E eu acabei o último capítulo... grávida, né? Tendo o bebê, nascendo. Ai, gente, era muito lindo, né? Já aquela cena, assim, eu falava, nossa, que bonito, que forte. E aí, eu assistindo numa reprise, como agora, mãe, nascendo aquele bebê, eu falava, ai, que lindo! Tipo, como é que eu faria outro lugar, né? Porque é uma emoção vivida, né? Uma memória vivida. A gente misturou papo de atriz com mãe. Nossa Senhora! Não é? Mas, eu quero antes da gente terminar, te falar uma coisa, Regiane. Aqui teremos declarações. Trilha musical neste momento. Diga-me. A gente tem um microfone entre nós, amiga. Fala. A gente tá aqui há não sei quanto tempo falando sobre da mulher para mãe, né? Sim. E a gente vai falar muito também aqui nos nossos encontros desse lugar que é o resgate da mulher, o resgate ou melhor, a reconstrução, a recriação dessa mulher nova que é a mulher, mãe. né? E eu quero te dizer que você é absolutamente inspiradora na minha vida nesse sentido, em muitos, mas olhar a tua potência como mulher sendo mãe, né, acho que é uma inspiração para mim e para todo o Brasil, para todas as pessoas que te acompanham. Obrigada, eu que agradeço você estar aqui tão próxima, assim, falando, dando dicas, às vezes tão, assim, pequenininhas, você fala, será? Aí você faz em casa e vê uma diferença, que é algo novo que você acredita, né? É um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que é de uma potência e de um diferencial na vida de todo mundo lá que faz o curso, né? Com você também, aquelas crianças. Eu vejo, eu tô sentindo, meu filho João Gabriel está lá fazendo curso de teatro com ela. Querido. E ele falou esses dias, mãe, sim, acho que a terapia mais o curso de teatro fez a grande diferença na minha vida. Então esse é o grande resultado, né? De que tudo tá bem, de como você conduz, de como a Maria também te resolve ali, como também essa atriz também que foi, né? Você se vê nela, eu tô ali pertinho de você, eu falo, nossa, que bonito isso, né? Porque você olhar para ela, assim, ela também fazendo acontecer de alguma forma, também é tão bonito isso também, né? Eu acho que é isso, gente, é tanta coisa para falar. Mas a gente vai falar. Pode falar, mãe? Pode falar. Vocês podem mandar os comentários, o que vocês acharam. Que se vocês têm algum assunto também, né, Mar, que seja legal falar, estamos aqui para responder dicas desse papo de mães aqui. Espero que vocês tenham curtido. O nosso primeiro Pode Isso, Mãe! Um beijo e até já.